Quando a gente fala assim de lipolítico propriamente dito, o mais utilizado é a cafeína. A cafeína, ela é um lipolítico clássico. A cafeína, ela tem a função de promover a lipólise, quebra do tecido gorduroso. Essa é a função da cafeína. Ela nasceu para isso, entendeu? Exclusivamente, sem nenhum artifício. Muita gente falou aqui de L-carnitina. L-carnitina. Já a L-carnitina, ela funciona como um catalisador. A L-carnitina, ela abre o espaço na estrutura molecular da gordura para que a cafeína entre, ou outro lipolítico que ela estiver associada, para destruir a célula de gordura. Então, ela potencializa esse trajeto, entendeu? O trabalho dela é facilitar, acelerar o processo de um lipolítico que eu chamo de lipolítico primário, entendeu? Então, a L-carnitina, ela é um coadjuvante muito importante. Ele abre as portas para que você possa atuar de forma específica, de forma brutal, né? Então, ela tem essa característica, a L-carnitina, né? Qual a outra? Desoxicolato. Desoxicolato, ele também tem uma característica catalisadora, mas devido à sua estrutura química e tudo mais, ela já consegue ter uma vida mais independente do que a L-carnitina, promovendo ali, né, a lipólise, né? Uma outra substância que falaram aqui muito, lipossoma de girassol, geralmente associada à L-carnitina, para se potencializar o efeito dessas substâncias. Legal. E também se falou aí, por último, uma única pessoa falou a respeito de tripeptídeo, que é um lipolítico, que ele tem uma função muito interessante, que é aquela função de trabalhar com uma gordura, que é aquela gordura resistente, aquela gordura que tem dificuldade de ser eliminada. Então, quando você usa o tripeptídeo 41, ele tem esse papel importante de auxiliar nessas gorduras. Então, aí vai nossa introdução, né? Tem bastante gente falando de saque, né? Saque, na verdade, ela é uma alternativa para quem, por exemplo, não se dá muito bem com cafeína, ou é alérgico à cafeína, ou a cafeína dispara o coração e tudo mais. O saque, ele é um precursor de cafeína e um precursor de silício orgânico. Então, ele é a substância que tem efeito duplo, que é o efeito lipolítico, que é por ser um precursor de cafeína, e o efeito eutrófico, que é o efeito precursor do silício orgânico. Olha lá, deixa eu ver o que a Osélia está falando aqui. Professor, consegui concluir o curso mais de 30 substâncias, já estou conseguindo fazer a combinação de ativos. Muito bom, que legal. Ela fez o nosso curso mais de 30 protocolos, né? E poucas substâncias, e agora está se utilizando. Legal. A Fisiosui está me perguntando aqui. Então, usa saque ou usa cafeína? Não necessariamente. Eu geralmente utilizo o saque associado à cafeína para eu ter ali o efeito lipolítico mais o efeito eutrófico potencializado sempre pela cafeína. A cafeína, né, acaba sendo um lipolítico para mim de primeira escolha, né? Eu posso associar outras coisas, eu posso ter um desoxicolato, eu posso ter até lipossoma de girassol, mas a cafeína sempre está ali, associada. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu não falei ainda. Essa semana, nós estamos fazendo live todos os dias. Essa semana é a quarta live que eu faço. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma sequência de lives
que é um aquecimento para Estética 10K12 a virada, que vai acontecer a partir de segunda-feira, né? A Estética 10K12 a virada vai acontecer a partir de segunda-feira. Então, o que vai ser Estética 10K12 a virada? A gente vai te dar uma série de aulas, na verdade 3, na segunda, na quarta e na sexta, a partir das 20 horas, sendo que, eu sempre deixo um spoiler aqui nas lives, né? Segunda e quarta, ela vai ser uma aula que a gente gravou e tudo mais. Agora, a aula da sexta-feira, ela vai ser ao vivo. Eu vou entrar ao vivo para fechar a semana da Estética 10K12 a virada. E nessa Estética 10K12 a virada, a gente te apresenta a jornada para ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando 12 horas por semana, utilizando apenas seringa, agulhas e produtos, sem aparelhos, sem clínica própria, né? E com investimento pequeno. É claro que você vai escalar esse seu resultado. Isso que a gente quer conversar com você durante essa semana. Semana que vem, então, vocês também vão ter uma overdose minha. Por quê? Segunda-feira de manhã, eu vou fazer uma live conversando com vocês a respeito do que a gente vai fazer de noite. Eu vou fazer essa live, eu vou te dar aí a live, lógico, é ao vivo, eu vou te preparar para a aula que vai acontecer segunda de noite. Na terça de manhã, eu vou estar ao vivo para tirar as dúvidas das pessoas que assistiram já a aula e quer comentar, quer perguntar a respeito, entendeu? Terça-feira de noite eu vou fazer a mesma coisa, vou tirar as dúvidas, vou comentar a primeira aula para você ficar ali ligadão. Então, quem quer sair aí do ponto que está, da inércia que está, ou então aumentar os seus resultados, né? Essa aí é a oportunidade, tá bom? Aí quarta-feira eu vou fazer uma live de manhã também, e de noite vai ser liberada a segunda aula da Estética 10K12 a virada, certo? Já na quinta-feira eu vou fazer a mesma coisa, uma live de manhã para comentar a aula da quarta e de noite também. Na sexta-feira eu vou fazer uma live de manhã com uma antecipação da aula que vai acontecer de noite, mas só que de noite a aula vai ser ao vivo. Eu vou entrar ao vivo para a gente fazer o grande finale. Tem mais coisa? Tem. Olha só. Quem participar da semana, você tem que anotar letras ou números que eu vou falar no decorrer da aula. Numa parte da aula, eu vou parar e vou falar assim, olha, a parte da senha de hoje é a letra tal ou o número tal, ou a letra mais número. Você vai juntar essas informações. Porque quando você se inscrever na Estética 10K12, você vai entrar no grupo de WhatsApp. Se você não entrou, entre. Se você não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu na Estética 10K12 a virada? Fala eu para mim, por favor. Quem não se inscreveu, o Ítalo acabou de colocar o link aí para vocês se inscreverem. E também no meu perfil, na minha bio do Instagram, tem lá o link para você clicar e se inscrever. Olha lá, a Luzinete já se inscreveu. Olha lá, Osélia também se inscreveu. Então, quanto custa, professor? Essas aulas são gratuitas, são online, mas só que elas só vão ficar disponíveis durante a semana. Então, é importante que você se inscreva e participe. Olá, Bianca, o Ítalo acabou de colocar o link aí. E também no perfil da minha bio tem a link. É só você clicar lá, colocar seu nome, seu e-mail, né? E entrar no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp da Estética 10K12 a virada, gente, ele só tem ali avisos, tá? A gente vai ter os avisos e também a gente vai disponibilizar o material para você abrir no sábado, tá bom? Então, não é um grupo de WhatsApp que vai ficar te atormentando o tempo todo, não. Ele é um grupo informativo, onde a gente vai te avisar, ó, a aula começou, a aula já está disponível, né? A live começou, a aula está disponível, só esse tipo de informação. E no sábado, para eu disponibilizar o link para vocês, para acessarem o material. Então, quem não se inscreveu, se inscreva.
E olha só, gente, voltando aqui para o conteúdo. A gente falou de cafeína, a gente falou de desoxicolato, de lipossoma de girassol, tripeptídeo, a gente falou de saque. Agora, tem ali substâncias que elas são críticas e características, tá? Por exemplo, quando você fala de desoxicolato, quando você fala de lipossoma de girassol, gente, esse é o tipo de, de substância que você precisa entender como que usa. Só um minutinho para eu responder aqui as meninas. Ela está falando que não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp. Sabe o que vocês fazem? Manda um direct, alguém da equipe vai ver que você não conseguiu entrar e vai te ajudar a entrar no grupo de WhatsApp, né? Mas quando você faz inscrição lá embaixo, tem como você se inscrever no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, olha só, o que é crítico para você selecionar um lipolítico? É crítico, primeiro, é a prega de gordura, entendeu? A prega de gordura, ela é uma questão, assim, importante no momento de você decidir a seleção do lipolítico, tá? Então, a gente tem aí um padrão que é abaixo de 3 centímetros de gordura e acima de 3 centímetros. Então, por exemplo, pregas acima de 3 centímetros, aí eu posso usar todos os tipos de lipolítico. Agora, pregas abaixo de 3 centímetros, você precisa tomar muito cuidado para usar desoxicolato, lipossoma de girassol. Por quê? Ele tem uma característica mais irritativa. Então, se você transpassar a camada de gordura e atingir o músculo, por exemplo, aí o que vai acontecer? Vai formar um granuloma de corpo estranho, um nódulo, que ele não tem condições de ser eliminado espontaneamente, rapidamente. Eu já vi pessoas com nódulos de lipossoma de girassol, de lipossoma não, de desoxicolato principalmente, que ficava com aqueles nódulos há 3, 4 meses, entendeu? Por isso que muitas vezes o profissional quer bancar o espertinho e ele acaba tendo ali um problema, uma intercorrência, né? Então é uma coisa assim complicada. Então, se você usar aquela substância da forma que eu estou te orientando, aí o que vai acontecer? Você vai conseguir entregar o melhor resultado para o seu cliente sem sofrer com as intercorrências, tá bom? Então, se você for trabalhar com desoxicolato, por exemplo, uma gordura está muito resistente a ser eliminada, ela está abaixo de 3 centímetros, use desoxicolato ou lipossoma de girassol numa concentração mais baixa. Aí alguém pode perguntar assim, mas professor, eu já usei, já formou o nódulo, o que eu faço? O que eu faço? Né? O que eu faço? Então, o que você deve fazer? Eu te recomendo, muitas vezes, quando tem uma intercorrência, as pessoas elas ficam ali bombardeando aquela intercorrência, né? A intercorrência, gente, sempre é um processo, sempre é, presta atenção nisso, anota até se você puder. A intercorrência, geralmente, ele é um processo inflamatório agudo. Você administrou alguma coisa, o organismo rapidamente já respondeu e você está com um problema na mão, certo? E aí você está com um problema na mão. E quando você começa, vou aplicar radiofrequência, vou aplicar ultrassom, vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse conjunto de sequência de mais estímulo inflamatório, ao invés de ajudar a eliminar aquele nódulo, você está promovendo uma inflamação maior daquele tecido. Então, a ideia ali é você buscar uma forma de acalmar aquele organismo. Literalmente acalmar. Porque quando você diminui a intensidade da resposta inflamatória, é onde você vai começar a tratar a intercorrência ou um nódulo.
entendeu? Aí você fala assim, como que eu faço isso? Aplico iridoide? Posso passar iridoide na região? Claro que você pode. Mas a forma mais barata e mais eficiente de você fazer isso é uma compressa quente e fria, tá? Como que é uma compressa quente e fria? Eu te explico. É uma compressa que ela vai durar mais ou menos 12 minutos, tá? Como que é isso, professor? Eu te explico. Você vai fazer uma compressa quente por 2 minutos. Essa compressa quente, ela vai promover vasodilatação, certo? Ela vai promover vasodilatação. Por 2 minutos, você vai promover vasodilatação. Depois você vai vir com uma compressa gelada. Quando você coloca a compressa gelada em cima, ela promove vasoconstrição. Então, você vai ficar 2 minutos fazendo compressa quente, 2 minutos compressa fria. Esse ciclo vão se repetir por 3 vezes. Então, quente, fria, quente, fria, quente, fria. Certo? Você fazendo isso, você é como se você desse, entre aspas, um choque nesse tecido e estimulasse ele a melhorar a circulação periférica daquela substância. Daquela substância, não, daquela região. E isso faz com que aquele nódulo que estava ali estacionado, né, na forma de um granuloma, que ele seja removido. Entendeu? Você acelera o processo sem promover mais processo inflamatório. Entendeu? Então é assim, precisa ter medo de trabalhar com desoxicolato? Não. É só você trabalhar na dose certa. Ah, mas eu tô na risca. Tá 2,8 centímetros de prega de gordura. Posso aplicar desoxicolato? Usa menos. Inclina o ângulo da agulha. Ao invés de você fazer um 90 graus, inclina o ângulo da agulha. Entendeu? Ao invés de você colocar concentração máxima de desoxicolato, coloca menos. Sente como que vai ser a resposta daquela cliente, porque você não vai fazer uma sessão só. Lembra da história menos é mais? Então, se você usar o menos é mais, você vai conseguir, na verdade, se resguardar de intercorrência. O tratamento de gordura localizada, ele depende muito da ajuda do seu cliente, mas a intercorrência quem provoca somos nós. Duro falar isso, né? Mas somos nós. Às vezes a gente não quer entregar um tratamento, às vezes a gente quer entregar um milagre, né? E a nossa especialidade é outra, né? Deixa o milagre que Deus faz. Agora a gente ainda não está habilitado para isso, né? Eu, pelo menos, não estou. Eu não sei ensinar a fazer milagre, então você precisa tomar esse cuidado e respeitar essa situação, entendeu? Então isso vai te facilitar o roteiro. E essa combinação que você faz entre os lipolíticos ajuda muito na sua resposta terapêutica lá no final, na sua orientação do seu cliente também, entendeu? Então, esse é o principal tipo de intercorrência, tá bom? Agora, deixa eu ver as perguntas suas aqui. Vamos ver o que o pessoal está perguntando, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. Quanto tempo demora a formar esse nódulo de desoxicolato ou lipossoma? É na hora? Sui, às vezes é na hora, tá? Depende da resposta inflamatória do cliente, é na hora. Se não, no dia seguinte, com certeza, né? Poucos pacientes demoram mais dias, entendeu? Pode drenar lentamente com a ponta dos dedos? Lentamente pode, tá? Mas geralmente, como ele já formou ali um granuloma, você imagina assim, ó. Um granuloma, imagina um novelo de lã. Ele fica com aquela característica. É como se as fibras musculares, elas fizessem isso. Uma entrasse na outra. Que na verdade é um processo que o organismo tenta se defender daquela agressão. Então, muitas vezes a drenagem, a massagem
muitas vezes, o problema do granuloma ela não vai resolver. Essa técnica da compressa quente, compressa fria, a, ela promove a melhora da circulação periférica, tá? E eu vou deixar um bônus aqui para você no final. Espera aí que eu vou falar de mais uma coisa. Deixa eu ver o que as pessoas estão... Professor, tem risco dele migrar para a corrente sanguínea? Olha só, pergunta boa essa com relação a lipolíticos. Se você atingir a região muscular, sim, ela vai para a corrente sanguínea. Agora, se você depositar no tecido subcutâneo, ela vai para a corrente sanguínea, mas numa proporção muito menor. Por quê? As substâncias que nós trabalhamos, geralmente ela tem um veículo, que é um veículo aquoso, né? O princípio ativo, ele é solubilizado no veículo aquoso. Quando você deposita no tecido subcutâneo, ele é oleoso. Por isso que L-carnitina, por exemplo, que é um dos catalisadores mais eficientes que a gente tem, ele facilita o processo de quebra de gordura, porque ele aumenta a interface entre a parte aquosa, que é onde está o nosso fármaco, com a parte oleosa, que é o tecido adiposo. Então, o catalisador, ele acelera esse processo. Só que quando você deposita isso no tecido subcutâneo, a mescla no tecido subcutâneo, ali tem microvasos também. Mas só que existe esse conflito ali. Água e óleo não se misturam, então tem um conflito. Então, a tendência de isso ganhar corrente sanguínea é bem menor. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Giovana, boa noite. Deixa eu ver a pergunta. Como faço a mensuração da prega? Eu não tenho aqui, né? Aqui em casa eu não tenho. Mas você tem um aparelho que ele chama adipômetro. Ele é como se fosse ele tem uma garra, né? E aí você coloca assim e ele mede quantos centímetros você tem de gordura, né? Com o auxílio do adipômetro. Quais são os 3 lipolíticos mais usados? A gente está falando sobre eles aqui, ó. Cafeína, desoxicolato, lipossoma de girassol. Aí depois vem a L-carnitina e tripeptídeo, tá? Depois vem saque e outras substâncias. Lipo de papada. A lipo de papada você pode ficar com essas substâncias, principalmente porque hoje o uso do ácido deoxicólico ele está meio que condenado pela Anvisa, né? Você vai ver aí que nas manipuladoras você não vai encontrar ácido deoxicólico, que é o melhor, que é aquele que oferece menos processo inflamatório, mas ele não está tendo aí no mercado, houve uma restrição para ele. Mas você pode usar desoxicolato, mas só que numa concentração mais baixa, 20 miligramas, entendeu? Então, se você pegar uma ampola de 60, você vai usar 1/3 dessa ampola. Se você pegar uma ampola de 120 miligramas por ml, você vai usar, né, ali 1/6 daquela ampola, uma concentração baixa. Se você estiver trabalhando com frasco ampola, é mais fácil de você dosar, e aí você vai fazer a diluição com os demais componentes. E aí você pode usar um tripeptídeo 41, né, e você pode também utilizar o saque, pentoxifilina, que ele é um lipolítico secundário, mas ele já tem associado uma ação venotrófica que ajuda no processo inflamatório que geralmente acontece na gordura mentoniana. Aqui no YouTube, a Daniela perguntou, e lipo de Monte de Vênus? Legal. Monte de Vênus, ele é próximo de uma região de mucosa. Então, quanto menos irritante ou promotora de pruridos for a nossa mescla, melhor. Então, o que eu te recomendo ali? Ali é lugar de você usar um saque, é lugar de você usar um tripeptídeo, é lugar de você usar uma cafeína, né? Uma pentoxifilina. É melhor você trabalhar assim.
evitar substâncias como desoxicolato, lipossoma de girassol, a não ser que você ali consiga mensurar uma prega de gordura acima de 3 centímetros. Tá, Daniela? Posso utilizar ultrassom de baixo após 2 dias? Após 2 dias, sim, pode. Aqui, a L-carnitina, saque. Esses nódulos não tratados pode ficar por anos? Anos eu acho difícil, mas meses sim. Já vi por meses. A nossa colega está falando, quando eu faço lipo de papada, geralmente incha bastante na região do paciente. É porque é uma estrutura de gordura, uma gordura mentoniana, uma gordura mais frouxa, mais resistente, que tem essa característica de inchar mais, tá? O que você quer saber, Osélia, sobre L-arginina? Fala para mim. O que eu uso no dia das enzimas? Como assim no dia das enzimas? Não entendi essa pergunta, não. Posso usar só um ativo ou tenho que fazer uma mescla? Olha, geralmente a combinação das mesclas, por exemplo, você já viu que a gente consegue ali ter mesclas que elas são únicas, por exemplo, fosfatilcolina, né? Mas aí você já entende que é uma mescla que você vai utilizar, vai ter um único objetivo, que é o de quebra de gordura, mais nada. Então, é assim, você precisa entender qual que é seu propósito. Porque imagina uma coisa, olha, cafeína, por exemplo, você usa 100, 120, 100, 120 miligramas por sessão. Senão, você pode ter problema. Desoxicolato, no máximo 240 miligramas por sessão, 2 ampolas. Se você coloca ali 5 ampolas de desoxicolato, vai dar 600 miligramas, é bastante. Então, a oportunidade que você tem ali de ter um nódulo, de ter uma intercorrência importante, ela é grande, entendeu? Ela é grande, então você precisa tomar esse cuidado. Outra coisa, quando você associa, que eu chamo de leve, né, lipolítico, venotrófico e eutrófico, você vai combinando o quê? Lipolítico. Bom, a pessoa tem uma prega de 4 centímetros. É lógico que aquela prega de 4 centímetros, ela vai precisar de mais lipolíticos e lipolíticos potentes. Então, eu posso associar a lipossoma de girassol com desoxicolato, com cafeína, ali já está minha bomba. Mas esse tipo de substância, ela vai promover uma resposta inflamatória. Promovendo uma resposta inflamatória, o que é um processo inflamatório, gente? Processo inflamatório, dor, rubor, inchaço e vermelhidão. Então, eu tenho que trabalhar com alguma substância. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com pentoxifilina para buscar equilibrar. Vou colocar mais uma concentração de lipolítico, mas como ele tem uma função venotrófica, ele vai drenar o excesso da resposta inflamatória. Isso vai ajudar a ter uma resposta, redução de medidas, e também vai ajudar você é, ajudar o seu cliente a não ficar tão inchado, né? E aí você pode colocar uma benzopirona também, uma pentoxifilina, que é um venotrófico. Quando você entra ali na preparação, aí a pessoa, por exemplo, estava com uma prega de 4, ela baixou para uma prega de 3. Quando você tira a gordura daquela região, o que você faz? Você instala ali, dependendo do perfil da pessoa, na grande maioria das vezes, uma flacidez. E aí, quando você coloca na mescla um eutrófico, você vai ajudando a prevenir um grau de flacidez mais alto. Entendeu? Professor, quando usar 4 ou 5 mesclas, como saber o quanto usar
e tem um limite de segurança, legal. É assim, ó. Limite por sessão, 10 ml. 10 ml por sessão por dia. Mais do que isso, você começa a somatizar e esse risco ele pode trazer uma intercorrência.